Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe. Amém. Saúde a toda a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito contente, estou muito feliz de poder mais uma vez rever essa família, as primícias de Cristo aqui que se reúne em Itajaí, depois de um bom lapso de tempo aí sem poder estar aqui visitando os irmãos. E estávamos ansiosos quando comuniquei ao irmão Arantes, ao pastor Walter, que nós estávamos nos programando para vir aqui. A gente sempre está fazendo alguma viagem. Nossa última viagem foi ali em São Paulo, Curitiba, depois fomos para São Paulo, estivemos na nossa igreja, Francisco Morato, depois visitamos ali em Jundiaí, tivemos companhia com o pastor dali, o pastor Paulo Soares, e estamos na estrada aí desde a sexta-feira passada, onde visitamos algumas cidades. Tivemos ali em Viamão, tivemos uma reunião na nossa congregação, depois aceitamos o convite do pastor da cidade de Alvorada, o irmão Gilvan Kine, que nos fez um convite. Fomos ali, trouxemos uma mensagem, ele pediu para entregar saudações para a igreja, para o pastor Walter, o qual ele conhece muito bem. E nosso objetivo também, depois de vir aqui, é de ter esse tempo de companhia com os irmãos e trazer a irmã Rebeca, que está ali, vocês já viram, ela cantou um hino aqui agora há pouco. Trouxe também a nosso bebezinho, a Sarinha, uma pimentinha, 1 ano e 3 meses. Estamos hospedados ali na casa do pastor Arantes e sua família e temos sido muito abençoados, muito agraciados, temos sido muito bem recebidos e temos tido um ótimo tempo de companheirismo. Amém? Quero agradecer aos irmãos da igreja de São José que puderam aceitar o nosso apelo de vir aqui. Agradeço aos irmãos que fizeram esse esforço de estar aqui e se reunir conosco, porque você sabe que não é sempre que nós podemos estar aqui. Então, agradeço a todos vocês. Quero entregar aqui para vocês as saudações da nossa amada igreja ali em Francisco Morato, São Paulo. Receba a saudação da nossa igreja. Nós estamos sempre atendendo a nossa igreja, às vezes à distância, né? Transmitimos estudos, ministrações para a nossa rádio, Doutrina da Mensagem. E queria comunicar aos irmãos que hoje nós instalamos o mesmo software da plataforma da nossa rádio, Doutrina da Mensagem, em um dos aparelhos, nos notebook do irmão Arantes, para que a partir desse momento ele também passe a usar esta ferramenta para divulgar a doutrina de Cristo. Através do companheirismo que temos tido, da conversa, da sinceridade que eu tenho visto no irmão Arantes, então nós cedemos também essa plataforma para ter liberdade para tratar das coisas de Deus que estamos estudando. Eu sei que o irmão Arantes sempre tenta passar a você com sinceridade a palavra de Deus, com seu esforço, com seus estudos, com as suas elucubrações, e também está sempre atualizado com o que estamos tratando, ministrando. Nós traduzimos sermões do irmão Brian, às vezes nós tratamos alguns temas também, e o irmão Arantes está sempre se atualizando, então ele está idôneo também para poder fazer esse trabalho juntamente conosco e nos ajudar, nos apoiar. Tanto é que amanhã ele já vai estrear. Amanhã nós sempre transmitimos cultos às 9 horas da manhã. A igreja de Francisco Morato transmite o louvor e às 9h30 começamos a ministrar. Então amanhã, às 9h30, o irmão Arantes trará uma palavra para todos os irmãos que acompanham. São várias famílias que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. E se você conhece os sites do irmão Rosendo, Doutrina da Mensagem, ou mesmo o meu, Diógenes Dornelles, Diógenes Traduções, você vai lá, você vai encontrar o link da rádio, você vai poder ouvir amanhã a transmissão que vamos fazer lá da sua residência. Amém? O que mais que falta dizer? Eu conversei com o irmão Brian ontem, de noite, rapidamente, comuniquei que nós estávamos aqui, e ele aproveitou para entregar uma mensagem aqui para a igreja, que eu quero ler, uma mensagem curta. Ele disse: diga a todos que eu penso muito neles com muita frequência. O irmão Brian pensa muito nessa igreja de Itajaí, de São José. Ele ama o povo que aqui se reúne, sabe que o povo aqui é sincero na fé da qual ela está posicionada. E ele também disse: dê um abraço especial no irmão Walter, por mim, e diga a ele que eu sinto muito a sua falta. Mas que um dia, brevemente, nós estaremos todos juntos por toda a eternidade. Então, receba as saudações do nosso querido irmão Brian. E estamos aqui para ter esse companheirismo, rever os irmãos, trazer a nossa família aqui para os irmãos conhecerem.
e ao mesmo tempo tentar também trazer uma palavra, uma mensagem para os irmãos. Eu tenho aqui um texto, um estudo simples que eu queria apresentar aqui para os irmãos, temas que nós até abordamos em outras ocasiões, e estamos aqui fazendo apenas o registro disso novamente, agora também com vídeo, para depois ajudar aqueles irmãos, aquelas famílias que estudam conosco. Vocês sabem que o nosso compromisso é de tentar fazer todo o possível para que a mensagem e o Ministério de Ensino de Umbrana seja conhecido, desculpe, por aqueles que estudam a sua mensagem. Então, nós fazemos um trabalho metódico de pesquisas, de estudos, porque realmente nós nos preocupamos em saber sobre o que uma Umbanda falou sobre algum determinado assunto, né? Então, desculpe que eu estou com a voz estou um pouco rouco, peguei um resfriado esses dias, mas o que eu quero dizer é que nós estamos sempre tratando de expor para os irmãos a mensagem de Umbrana, abordando diversos temas, usando vários sermões, traduzidos e não traduzidos, apenas para que os irmãos se inteiram sobre alguns temas que ele abordava e da sua forma peculiar. Talvez você vai ouvir essas mesmas questões, esses mesmos temas sendo abordados aí por outras igrejas, denominações, de uma forma totalmente diferente. Mas é importante, talvez você conheça como que as outras escolas aí fora tratam. É importante você saber como o William Umbanda trata, para você abandonar qualquer outra antiga escola e se fixar apenas na forma como ele apresentou. Porque sabemos que ele foi um profeta vindicado por Deus, Deus o inspirou para tratar sobre diversos temas. Então, ainda que você, repito, ouça algo aí fora de uma certa forma, de uma determinada maneira, uma Umbanda possui uma teologia própria, uma forma muito peculiar de expor o seu ensino. Então, eu trouxe aqui apenas alguns temas e vamos ler alguns parágrafos, vamos comentar, que é o que nós sempre fazemos. Amém, queridos? Então, por favor, abra sua Bíblia, lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 10. Todos podemos ler? 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler do versículo 10 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Diga graças a Deus. Precioso Deus e querido Pai, invocamos a Ti nesse instante para que o Teu Santo Espírito, que tem nos acompanhado desde o início desse culto, agora possa abrir o nosso entendimento e os olhos do nosso coração para a Tua palavra que será ministrada. Suplicamos isto porque somos pobres e somos necessitados de ser alimentados, nutridos por Ti, pelo pão da vida. São tantos, Pai, que estão com fome, tantos que estão anêmicos. E, Senhor, a Tua palavra diz que haveria uma grande fome nos últimos dias. E não seria fome por pão, mas de ouvir a Tua palavra. E como está difícil de ouvir a Tua palavra. Mas Tu nos regalou, nos deu esse privilégio de nos reunir nesse humilde lugar
para tratar dos teus mistérios, das coisas que tu tem nos ensinado nesse tempo do fim. Então, Senhor, pedimos para que a tua graça esteja conosco nesse instante. Nós damos liberdade ao teu Santo Espírito, para que tu fale conosco, para que tu nos instrua, e que a mensagem que será aqui ministrada possa trazer conforto, possa trazer solidez, possa trazer confiança. Porque conhecendo a tua palavra, nós conhecemos a ti. E ao conhecer a ti, sabemos que tu se revela também a nossas vidas. Pedindo isso, confiando que tu nos responde, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça, meu Senhor, que amo infeliz salvou. Esse é o fim, mas quero perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Veja, irmãos, que quando Paulo escreveu estas linhas, ele estava aqui passando por muitas lutas, por muitas provações, às vezes necessidades, por causa do seu ministério, por causa do zelo que ele tinha para transmitir a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. E aqui ele está falando para nós das grandes provações que sobrevinha a ele e a todos os apóstolos ali que estavam ministrando o Evangelho. Muitos até correndo risco de vida, né? E devido justamente às perseguições que eles sofriam por causa da mensagem que eles pregavam. Mas ele está afirmando aqui que esses perigos de pregar o Evangelho, ao mesmo tempo ajudava ele a mortificar a sua carne, para que a vida de Cristo pudesse se manifestar por meio dessas mortificações, por meio dessas lutas, dessas perseguições. Não desistindo, como ele disse aqui, de confessar a palavra da fé. Ele disse, se nós cremos, nós também falamos. Né? Então, mesmo com seus corpos desfalecidos pela luta, pela batalha, porque Paulo sofreu diversos tipos de perseguições. Você sabe que ele foi chicoteado várias vezes, ele foi apedrejado, uma vez foi dado como morto. Esse homem tinha cicatrizes, ele tinha várias marcas das perseguições. Então aqui ele disse, olha, eu creio, e porque eu creio, eu falo. Então aqui Paulo está dizendo, mas eu falo, não apenas quando eu prego. Né? Você vai demonstrar a vida que está em você, e que faz você ter esse tipo de fé, quando você não apenas fala, essa vida que está em você, como estava em Paulo, ela é manifestada não somente pelas coisas que você fala, mas também pelas coisas que você faz e pelas coisas que você sofre. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu creio, por isso eu falei, e eu estou falando. Eu estou falando pelo que eu digo, pelo que eu vivo, pelas coisas que faço e pelas coisas que eu sofro. Minhas cicatrizes, os garros na cabeça, pelas pedradas, tudo isso está testemunhando para você do que eu creio. Então você tem que falar. Se você crê, você fala. E você vai ter que falar não apenas com lábios, mas com a tua vida e com tudo aquilo que você sofre, todo o prova que você sofre por essa fé que você tem. É isso aqui que Paulo está dizendo. Eu creio. E a minha fé tem sido testemunhada dessa forma. Eu tenho falado, eu tenho vivido isto, eu tenho feito coisas e tenho sofrido coisas que denotam que a vida de Cristo está em mim. Por isso que ele disse, já não sou mais eu que vive, mas Cristo agora vive em mim, a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Então, e essa fé era testemunhada dessa forma, não apenas falando, mas também praticando, atuando e sofrendo todo o próprio, como disse, por causa dessa fé. Então, Paulo, ele ensinava que um cristão, que é aquele que é semelhante a Cristo, como a Umbanda nos ensinou,
quando ele consegue mortificar a si mesmo, a sua própria vontade, os seus próprios pensamentos, os seus próprios credos, suas próprias teologias, seu próprio parecer, suas doutrinas de estimação, quando você mortifica a si mesmo, ele estaria ali demonstrando que nele estaria sendo manifestado a vida de Cristo. A vida de Cristo habitando nele pelo processo da experiência do novo nascimento. Amém? Então, ele mesmo, ele disse, eu estou aqui manifestando a vida que está em mim. Há uma vida em mim refletindo algo. E isso é porque eu tenho experimentado os benefícios da palavra, a comunhão que eu tenho com o poder que há nesta palavra, e tenho colhido dos seus benefícios. Então, Paulo aqui estava dizendo, essa atitude de todo cristão, ele deve estar sempre desejoso de, através da sua própria vida, manifestar exatamente o tipo de vida, de espírito que está nele. E você vai manifestar através da tua própria natureza como filho e filha de Deus. Então, você sabe que o Mambana, ele gostava muito de fazer as ilustrações usando os tipos naturais. Mambana dizia que na natureza, naturalmente, todos nascem herdando de si o germe de vida dos seus pais, ao ponto de que cada um de nós leva consigo uma carga genética, características do pai e da mãe. Essas características, juntas, unidas, formaram o que você é. Isso tudo reflete o tipo de vida germe que estava nos nossos pais, nas nossas mães. E, da mesma forma, espiritualmente falando, quando você passa por um processo de novo nascimento, você também vai expressar uma outra espécie de vida germe aí, na qual você não herda pelo sangue, pela carne, mas é uma vida germe que passa a habitar em você a partir do momento que você experimenta o novo nascimento. Então Paulo disse, eu tenho testemunhado, eu tenho falado, eu tenho exposto uma vida que está em mim. Não sou eu que estou vivendo isso aqui, forçando isso. Há uma vida vivendo em mim. Eu não herdei isso dos meus pais. Mas essa vida que eu estou aqui expondo para você está refletindo características que não são do meu pai, não são da minha mãe, mas são da minha herança celestial. Amém. E todo filho de Deus nascido de novo tem que manifestar, tem que expressar no espiritual o mesmo que ele faz no natural. No natural você expressa as características da vida germe dos teus pais. No espiritual, querido, se você é um filho de Deus, você vai ter, com a tua vida, com as tuas ações, expressar o germe de vida do teu Pai Celestial. Se você é um filho dele, nascido de novo. Amém? Então, fisicamente, todos nós somos formados pelo germe de vida, oriundo dos nossos pais, mas além dessa vida natural que nós recebemos, o Mambana ensinava que também existem outros tipos de germes de vida presente aí em nossos corpos. Germes de vida que estão aí e que não pertencem a Deus. Não foi Deus quem os colocou, mas estão aí. Pela permissão de Deus estão aí. E eles estão refletindo características da vinda da qual esse germe de vida é oriundo. Todos nós, na nossa carne, estamos refletindo também outro tipo de vida germe. E o Mambana disse que esses germes de vida que estão presentes nos corpos, eles se manifestam na forma de doenças, na forma de enfermidades. E o Mambana disse que isso são vida, é um tipo de vida que está aí, vida germe. E isso faz com que o homem exterior vá se depreciando, vai se corrompendo, porque você sabe, todos nós na carne fomos semeados em corruptibilidade, era a palavra que o apóstolo Paulo usava. Então isso está em nós. Essas vidas germes que produzem morte, que produzem enfermidade, está aí. E o Mambana disse, não foi Deus que colocou isso aí em você. Isso na verdade nem fez parte do programa de Deus, que é o tema que ministramos lá em Alvorada dias atrás. Então, existe aí uma vida germe que está aqui com o objetivo de perverter um programa de Deus. É um germe de vida, porém pervertido pelo diabo. Para que isso? Para atormentar a natureza humana decaída. Amém? Vamos ler aqui alguns sermões do Mambana, onde ele nos explica isso.
Mensagem que não temos traduzido, creio eu, o anjo de Deus, de 47. Agora, nós formaremos a fila de oração apenas em alguns minutos. E eu quero que você faça isso. Se houver um cético moderno no prédio, eu o aviso no nome do Senhor Jesus, para que não fique no prédio durante esse tempo. Se você não é um crente, se você não crê em cura divina, não fique aqui como curioso para ver o que eu vou fazer, por favor. Por amor que você tem a você mesmo, saia do recinto, vá lá para fora, vai tomar um sorvete, um picolé, faça qualquer coisa, mas não fique aqui. Se você é um cético, se você é um crítico. Por que uma mãe disse isso? Olha só. Porque o câncer, a surdez, a epilepsia, eles vêm de um para o outro. A ciência não vai saber te explicar isso. E talvez aí, como eu disse no início, como uma introdução, as denominações também não vão saber te explicar. Mas é por isso importante você ver o que uma Umbanda ensinava. Amém? Isso é algo que Deus lhe revelou. Ele continua, eu vou explicar isso mais tarde. Todos vocês entendem isso? Quantos me ouviram explicar como as doenças são germes e os germes são vida? Veja, além daqueles germes de vida que herdamos dos nossos pais, não é isso? O espermatozoide fecundando o óvulo, não é isso? Mas além de tudo isso, há um outro tipo de germes de vida. É isso que uma Umbanda disse que eles são. Você mesmo é um germe, você vem do germe da vida, isso está certo? Bem, se você vem por seu pai e sua mãe, um germe de vida. Agora, um câncer é um germe também. Uma catarata é um germe. Um tumor é um germe. Tuberculose é um germe de vida. Isso está certo? De onde eles vieram? Que tipo de vida eles são? Os médicos chamam, isso são nomes médicos, dizem câncer, catarata e assim por diante. Jesus os chamou de demônios. Isso está certo? E é isso que eles são. E qualquer um sabe que um demônio significa um atormentador. E é algo que está atormentando o seu corpo. Então veja, esses germes de vida são atormentadores porque, embora eles vivam aqui, a sua função é atormentar os nossos corpos para gerar deficiência, corrupção e morte. Um filho de Deus salvo não pode mais ser atormentado em sua alma. Se ele é salvo na alma, meu querido, não há como você ser atormentado. Se você ouve a palavra, o sangue de Jesus Cristo te lava, te limpa, te purifica, você é selado. Na alma, isso está resolvido. Mas na carne, é importante você entender isso. Você ainda pode estar sujeito a esse tipo de germes de vida. Como a Umbanda disse, são pervertidos. Então, aquele que crê na palavra de Deus e aceita a palavra de Deus, são vasos de Deus, no qual foram depositados ali o germe da vida de Deus na forma da sua palavra. Mas os seus corpos físicos, eles podem ainda estar sujeitos ao tormento desses germes de morte aqui do diabo. Você sabia disso? Por que isso? Porque os nossos corpos físicos são a única coisa que ainda falta ser redimido. Nós tratamos disso lá no nosso culto ali em Viamão. Porque quando houver a adoção, quando a igreja for transformada, os vivos serão transformados, os mortos, os santos que partiram serão ressuscitados, aí então vai acontecer a adoção, a manifestação dos filhos de Deus. Nós teremos corpos, nossas teofanias serão revestidas de corpos gloriosos, e não vai mais padecer nada desses germes de morte, aqui, de doença, de enfermidade, não, nunca mais. Mas até que isso aconteça, nós estamos ainda sujeitos, porque Paulo disse que essa é a última coisa, a última parte do nosso corpo, nossas vidas, que falta ainda ser redimido, que é o nosso corpo físico. Nossas almas já está resolvido, se você é um crente, nasceu de Deus. Mas os corpos ainda precisam dessa redenção. Precisam ser resgatados e comprados. E enquanto estivermos aqui, queridos, esses germes de vida aqui, lançados pelo diabo, estarão aí como atormentadores, para tirar a tua paz, tirar até a tua fé, se for possível.
Então, isso é uma coisa que o Umbanda tem ensinado. Eu quero ler para você algo que ele disse, um sermão que não temos traduzido, sobre a tua palavra, de 48. Eu não sei, eu tenho que ser honesto com o que está diante de mim. Agora, você sabia que essas doenças são demônios? Você chama de câncer, pneumonia, tuberculose. Jesus os chamou de demônios. Agora, qualquer um sabe que a palavra demônio significa um atormentador, não atormentando essa alma. Você está livre disso por ser o pregador do Evangelho e pela palavra de Deus. Se você creu naquele ministério que pregou a palavra, aceitou aquela palavra como de Deus vindicada, você foi restaurado, como eu disse, a tua alma está selada, você está protegido. Amém? Porque você ouviu e porque você creu. Amém. Isso está certo? Amém. Eu não estou para isso. Eu sou um pregador. Isso foi em 48, essa é a humildade de Umbanda, mas ele tinha uma mensagem desde aquele tempo. Ele disse isso aqui apenas para ministrar a cura divina. Então, que ele diz, eu venho para a cura do seu corpo. Agora, para livrar aquele atormentador, você não pode. Você nunca será salvo e receberá o Espírito Santo, a menos que você creia na palavra de Deus e no homem que está pregando. Isso está certo? É assim que você fica curado, da mesma forma. Como é que você recebe a salvação? Ouvindo, crendo e recebendo. Como é que você recebe a tua cura divina? Ouvindo, crendo e recebendo. Da mesma forma. Quero ler outra mensagem aqui. Credes que sou capaz de fazer isto? De 50. Se alguém possui uma educação escolar comum, sabe que o demônio significa atormentador. Você tem um atormentador em sua alma? Veja o seu pastor. Ouça a palavra da salvação. Você tem um tormento em seu corpo? É por isso que eu estou aqui. Estou aqui para orar pelas enfermidades. Deus me deu esse dom de cura divina. Então veja, queridos, o Umbanda ensinava que mesmo que uma pessoa seja convertida, seja salva, selada, como eu disse, cheia do Espírito Santo, ela ainda assim pode estar sujeita a ser atormentada por algum demônio, ao ponto de deixar até essa pessoa enferma, ao ponto de ficar até demente. A Umbanda disse isso. Porém, nenhuma enfermidade vem de Deus, mas do diabo. Eu tenho visto alguns irmãos usando a Isaías 45:7, eu quero ler essa escritura, para dizer, olha, eles usam uma interpretação um pouco deturpada sobre isso. Tenho visto alguns irmãos da mensagem dizendo que Deus, por Ele fazer todas as coisas, criar todas as coisas boas, Ele também faz as coisas ruins, porque lá em Isaías diz, eu faço o mal, não é isso? Então eles pegam isso para dizer, então Deus faz tudo, realmente, de ruim, o mal, enfermidade, pecado, tudo isso é fruto de Deus. E às vezes eles fazem, irmão Arantes, eu queria até que uma ilação confusa, Ele criou o diabo, Então o diabo faz o mal, então se Deus fez o diabo, então Deus é culpado, então ele é autor dessas coisas más. Mas não é isso que a Escritura diz, não foi a isso que Deus estava se referindo. Isaías 45:7 diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Do que Deus estava dizendo? Ao que ele estava se referindo quando ele disse eu faço mal? Você tem que ler o contexto de Isaías. Quando Deus estava dizendo isso, ele estava se referindo a todo tipo de penalidade, de castigo que ele pode estar fazendo ou incorrer para alguém que está em desobediência a ele. É esse tipo de situação. Quando ele diz que ele cria o mal, isso não é nada a ver com aquela oposição do bem como um mal moral. Não sei se você me entende. Que inclui você dizer também, então, se ele é o criador do mal, foi ele o autor do pecado, ele é o autor das enfermidades. A Umbanda disse, não, então ele não poderia concordar com algum tipo de interpretação, tanto dos nacionais como dentro da mensagem. Tenho visto irmãos da mensagem, Deus faz o mal. Tudo bem, Deus faz o mal, mas de que maneira você interpreta isso? Porque o que Deus está dizendo para nós ali em Isaías é que ele, às vezes, utiliza situações como castigo, como punição, e às vezes ele até pode fazer uso da sua natureza. Lembra quando houve aquele dilúvio e salvou Noé? Aquilo faz parte desse tipo de mal que Deus fala ali. Ele cria essas situações. Mas isso não significa que ele é autor de todo o mal, como acabei de dizer, do pecado e enfermidade. O Umbanda, ele não concordava com isso. Embora você for fazer a pesquisa, você vai ver que o Umbanda nunca leu Isaías 45:7. Você não vai encontrar isso em nenhum registro de fita. Então, ele nunca explicou essa passagem. Mas eu vi aqui hoje de manhã, eu fiz uns estudos ali nos sermões do irmão Oliveira, 2 vezes ele menciona essa escritura, ele diz que isso se refere a tempos difíceis. É assim que ele explicou.
o que é correto. Esse de fazer o mal é isso. Deus às vezes cria situações difíceis por algum objetivo, para repreender, para castigar, se for necessário, o filho. Esse tipo de mal que Deus faz. Mas não que ele impõe enfermidade ou que ele fez o homem pecar, decair da sua graça. Deus tem um programa, e como nós estamos ministrando nesses dias, nós tratamos sobre esse assunto. O programa de Deus às vezes pode ser interrompido pelo mal, mas não é interrompido pelo próprio Deus, mas por Satanás, que tenta perverter todas as coisas boas que Deus faz. Ele não é mesmo um criador, você sabe, nem Satanás cria alguma coisa, mas ele perverte tudo. Então, ele tinha uma unção semelhante à unção de Miguel. Estou comentando algo que está aqui nas minhas notas, mas menciono isso porque, por coincidência, ontem tratamos um pouco sobre isso, né, irmã, lá na casa do irmão Geraldo, falamos um pouco sobre aquilo que a irmã disse, de que o arcanjo Miguel era um tipo de Cristo, tentando explicar de que forma a irmã ensinava isso, que o arcanjo Miguel era Cristo e vice-versa. E nós mencionamos, porque tratamos desse estudo, foram 2 estudos que ministramos lá em Francisco Morato sobre isso, e ali nós entendemos que o Umbanda nos explica que este arcanjo, ele tinha a unção de Cristo, e por isso que ele era o Cristo. A unção de Cristo estava nele, como seu representante, né, para lutar as batalhas de Deus. Mas o Umbanda ensina, e isso também você vai encontrar nas mensagens do irmão Oliveira, de que Lúcifer, antes de cair, antes de ser Satanás, ele tinha uma unção muito similar à de Miguel, com a pequena diferença de que a unção que Lúcifer tinha era passível de perversão. Diferente da unção de Miguel. A unção de Miguel não poderia se perverter, mas a de Lúcifer poderia, e foi o que acabou acontecendo. E uma vez que ele decaiu, ele tem então tentado fazer todo esforço para que a raça humana decaia e se perverta da mesma forma como ele mesmo se perverteu. Então, embora o Umbanda nunca, como eu disse, tenha citado ou explicado essa escritura de Isaías, ele ensinava que Deus não era o autor da doença e da morte. Deus não é o autor desses germes aí de morte, de enfermidade. Vamos ver alguns sermões onde ele trata sobre isso? Da série que vocês têm traduzida, Demonologia, Estado Físico. Agora, há demônios que entram na alma do homem, quando ele ainda é um incrédulo, um inconvertido, não é isso? Mas você viu a resposta de Umbanda, você está atormentado na alma? Ouça um pregador, ouça um ministro, receba a palavra com fé, você vai ser livre desse tormento na alma, né? Mas há demônios que entram na alma do homem. Entretanto, eu diria isto, que o demônio que entra na alma é algo que atormenta a alma, né? E há pouco eu expliquei para você que quando alguém tem a sua alma atormentada é porque não crê na palavra. Então, quando alguém é atormentado na alma é porque não crê na palavra. Quem crê na palavra não pode passar na alma por esse tipo de tormento. Amém. Aí depois ele diz, muitas vezes pode-se ver uma pessoa, talvez com demência. Agora, no entanto, pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e, no entanto, estar totalmente demente. É provável que o Umbanda aqui esteja se referindo a essas doenças degenerativas do cérebro, como o Alzheimer, e às vezes algum tipo de outra dor ou problema que aflige tanta pessoa que ela fica debilitada na sua mente, frágil, com surtos psicóticos, e ela pode ser salva, convertida, cheia do Espírito Santo, ainda está sujeita a esse tipo de coisa, porque é uma vida gele ali, pervertida, que está ali importunando, lhe atormentando, não é isso? Aí ele continua. Pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e, no entanto, está totalmente demente. Está vendo? Isso mesmo. Isto não tem nada a ver com a alma. A alma está selada, está salva, está redimida. É um atormentador, veja, algo que atormenta. Agora, toda enfermidade, temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. Deus não é autor dessa vida germe aí, que tenta te atormentar. Deus não é o autor da enfermidade. Tem alguns aí fora que estão ensinando isso. Mas na teologia do Umbanda diz, não, Deus não criou isso. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus às vezes permite que Satanás ponha enfermidades em você como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus, quando você o desobedece.
Mas a enfermidade, em seu princípio, veio do diabo. Já imaginou uma pessoa crer que Deus, o nosso Pai Celestial, seria autor de uma coisa tal como a enfermidade e a morte? Não. Esse tipo de mal que existe aí, Deus não é autor. Você não entendeu qual é o tipo de mal que ele disse que é o Criador, mas não disso aqui. Ora, não, ele não é, nunca foi e nunca será. Mas Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte. Ele avisou o casal, não foi isso? Se você desobedecer, a morte virá. Deus permite. Como um escritor disse, a única coisa que a morte pode fazer, Deus arreou a uma carruagem e ela nos leva à presença de Deus, o crente. Mas a palavra morte significa separação. Então nós podemos entender que Deus permite, dentro de um certo limite, amém? Que o diabo promova essas obras más aí, até em nossos corpos. Eva até chegou a agradecer a Deus por lhe dar Caim como filho. Mas na verdade Caim, você sabe, não era um filho de Deus. Aquilo foi o quê? Um germe de vida que foi pervertido pelo diabo. Foi uma miscigenação que não foi de Deus. Foi uma hibridação que não foi Deus que fez. Deus não trabalha dessa forma. Deus só trabalha com aquilo que é original. A hibridação, a personificação não vem de Deus. E a Eva não sabia disso, né? Agradeceu, Senhor, obrigado por Caim, mas não foi. Aquilo foi uma coisa que aconteceu e Deus permitiu, não foi isso? Deus, ele permitiu que aquela perversão fosse cometida, né? Porque a criação foi pervertida com aquela semente que foi ali introduzida, para que isso surgisse ali como consequência da transgressão que o casal cometeu. Então, nem a semente da serpente é uma criação planejada ou programada por Deus, mas é uma concessão sua, uma concessão que Deus deu. Então, é o diabo quem realmente é o autor da doença, e não Deus. Então, existem meninos que tentam ensinar que Deus é o autor do mal, porém, a Umbanda tinha uma maneira diferente de entender as Escrituras. Quero ler mais uma outra mensagem, creio que também não temos traduzido, não sei. Experiências de 52. Eu estava há pouco ouvindo um programa, não para criticar alguém, mas na estrada, aqui esta tarde, eu estava ouvindo um doutor em divindade, um dos oradores mais brilhantes da América, falando sobre o sofrimento. E talvez eu esteja errado. Se eu estiver, que Deus me perdoe. Mas como uma mente brilhante como aquela torcesse tanto assim as Escrituras? Depois de ser professor por anos e anos em grandes escolas e seminários, ele disse, a enfermidade era de Deus. Ele disse, nós devemos acolher o reumatismo, a artrite, se Deus nos dá, apenas testemunhe e cuspa na poeira na face do diabo e diga, eu posso suportar e aguentar isso, porque Deus colocou isso sobre nós para a sua glória. Eu não consigo ver isso. Você sabe que tem alguns que têm sim dessa forma. Eu não digo, eu não creio que isso seja inteligente. Eu não creio que isso não é o evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. E Deus não é o autor da doença. Você não pode colocar isso no meu Pai. Ele veio nos curar. Amém. O diabo é quem nos deixa doentes? Absolutamente. Então veja, o diabo, porém, como disse, ele não é um criador. Ele é um pervertedor. Porque ele mesmo foi um ser criado. Mas Satanás, ele foi um querubim que se corrompeu, como eu disse, porque ele tinha uma classe de unção, poderia ser pervertida, e foi o que acabou acontecendo. Mas tudo o que ele tenta fazer, então, aqui é produzir algo que seja tão pervertido quanto ele mesmo é, na sua natureza. E sendo assim, ele não pode criar, mas o que ele pode fazer? Ele pode perverter o que Deus criou, e isso ele provou que consegue fazer. A sua unção lhe permite fazer isto. Então, a vida germe de Satanás, do diabo, não é uma vida criada por ele mesmo, pelo diabo, mas é uma perversão da criação de Deus a fim de gerar o que o Umbanda chamou de apostasia. Apostasia, irmão de vamos lá, vamos ver isso aqui, uma mensagem que não temos traduzida. O maior dom da Bíblia de 57.
Agora, por exemplo, como o câncer. O câncer é um dos nossos grandes assassinos. Bem, agora o câncer tem uma vida. É outra vida além da sua vida que está aí. E é um crescimento se espalhando. Agora, a Bíblia chama isso de demônio. O câncer é chamado pelo nome médico, que vem da palavra caranguejo. Não é isso? Não tem aquele bichinho chamado caranguejo? E o desenho do câncer com perninhas e tudo? Não é isso? Nós comemos alguns cânceres esses dias, não foi? Alguns caranguejos. Ok. A palavra caranguejo com pernas e se espalhando para fora, mas no termo real é um demônio. E um demônio é um atormentador. E ele está em seu corpo, vem de uma pequena célula que foi machucada. Ou, normalmente, e a pequena célula se desvia. É um germe de vida pervertido que gera morte, porque ela está machucada, está ferida. E ela se desvia. E ao entrar em contato com outras células sadias, ela faz com que as outras também se desviam, porque as contamina, as perverte junto. Está entendendo isso? E às vezes pode induzir a sua vida. Essa é uma grande palavra para um batista dizer, um apóstata. Então veja, é isso aqui que o Umbanda aqui está definindo o câncer. Né? É um germe de vida apóstata. Não é mesmo? Mas mesmo assim, quando uma célula apostata, ela vai interromper cada célula do seu corpo. Ou seja, ela vai convencer, como eu disse, outras células a se apostatar juntamente com ela para ser tão pervertido como ela. E veja como isso aqui também tipifica no espiritual, porque quando alguém apostata da palavra, ele não contenta se apostatar sozinho, ele vai tentar fazer com que outros se apostatem junto com ele. Então eu ouso aqui dizer para você que a apostasia é um câncer no corpo de Cristo. Porque eles querem fazer com que outros se pervertam, se percam, não é isso? Então, se o diabo puder entrar naquela pequena célula, agora, o diabo não pode criar, ele não pode criar nada, ele apenas pode perverter o que Deus já criou, vê? O pecado é a justiça pervertida, vê? O diabo não poderia sequer criar o pecado, ele poderia apenas perverter a justiça, porque existe apenas um Criador que é Deus. E só Deus pode criar, mas o diabo toma o que Deus criou e o perverte. Deus criou vocês para serem seus filhos e filhas. O diabo entra em você e perverte você para o caminho dele. Ele vai fazer todo o possível para isso. Seja na forma de uma enjambre de doença ou com uma doutrina para apostatar os filhos de Deus. Então veja, o Umbanda, ele disse que o diabo ele é um pervertedor de tudo aquilo então que Deus faz. Cada coisa que Deus faz é para o nosso próprio benefício e o diabo ele consegue usar essas mesmas coisas que Deus usa com um fim maligno, pervertendo a sua razão final, a fim de criar o seu próprio reino pessoal em meio aos homens. E a organização, disse Umbanda, é um desses exemplos de perversão. De algo que foi o diabo que fez e não Deus. Mensagem, os ungidos dos últimos dias. Notem, lembre-se, Deus não é o autor da organização. O diabo é o autor da organização. Eu provei isto pela palavra, de trás para frente, e vez após vez. Não terei que entrar nisso esta manhã. Nós sabemos que Deus nunca organizou pessoas juntas desse jeito. E fez uma organização, foram centenas de anos após a morte do último discípulo, antes que chegasse a ter a primeira organização. Sempre tem provado ser uma falha. Se não é, por que não estamos juntos em amor hoje? O metodista, o batista, o presbiteriano, o católico, todos, por que estão todos separados em organizações? Foi Deus que produziu isso? Deus é o autor disso? Por que as obras de Deus não estão nos seguindo, então? Cada igreja na mesma coisa, a palavra. Essas coisas que separam o homem, a fraternidade. Nós estamos mais longe de Deus do que jamais estivemos falando de igrejas. Por causa das denominações. E que não é uma criação, não é um programa de Deus. Então, nós podemos ver que existe um germe de vida de Deus e existe também um germe de vida que vem do diabo, que nada mais é senão
uma vida pervertida que está aqui para destruir aquela vida germe de Deus que Ele formou. Porque depois que você nasce com esses germes de vida que você herdou dos teus pais, Deus ele quer transformar você, quer fazer de você uma nova criação, e para isso Ele precisa colocar em você o germe de vida dele. E esse germe de vida dele é sempre contrastado, resistido com esse outro germe de vida aqui. Então, a Umbanda vai explicar isso para nós. Mensagem, doenças e aflições. Agora, cada vida, cada pedacinho de vida que existe vem de um germe. Você mesmo veio de um germe de vida. Você veio uma vez, você era apenas um pequenino germe, tão pequeno que não podia ser visto pelo olho natural. Você veio de seu pai, você não é nada, não tem nada do sangue de sua mãe, de modo algum. A célula sanguínea vem através do sexo masculino. Então, daquele germe veio a multiplicação de células, e tudo conforme a sua espécie. Um germe de cachorro produzirá um cachorro. De um pássaro, um pássaro. De um humano, um humano. Se nada interromper aquilo, o programa de Deus, nada interromper, isso trará uma criança normal e perfeita. E ela crescerá até se tornar um adulto normal e perfeito, se nada interromper. Mas quando algo interrompe, então está fadado a ser o mal que interrompe o programa de Deus. Mas esse não é o mal criado por Deus. Ele diz que cria mal, na verdade, mas não esse tipo de mal aqui. Deus não poderia interromper o seu próprio programa, entende isto? Deus não cuidava que você fosse doente, Deus o fez à semelhança dele. Ele quer que você esteja bem, Ele quer que você esteja são. Ele tem feito tudo o que Ele pode para mantê-lo bem, e Satanás está contra você. Portanto, este câncer, ele começa, ou este tumor, seja o que for, de um germe, ele começa a se multiplicar como um tumor, se torna maligno e assim por diante. Ele é um corpo exatamente como você é de um corpo. Ele tem um espírito. Esse germe de vida que produz enfermidade é um espírito. Consegue agora entender por que ele disse: se você é um incrédulo, cético, saia daqui? Porque eu tenho visto surdez sair de um e entrar para o outro. Por que isso? Porque esses germes de vida também são uma classe de unção, um espírito, que pode saltar de uma pessoa e ir para outra. Você lembra daquele caso lá da Bíblia, do general sírio Naamã, que estava leproso e foi procurar um profeta para a sua cura, e o profeta disse: vai mergulhar várias vezes, né? A palavra de 7 quer dizer várias vezes. Não foram 7 banhos literais. 7 vezes quer dizer muitas vezes, várias vezes. Mergulhe, 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 o tempo que for necessário, até a cura acontecer. E ele foi, mergulhou 7 vezes, várias vezes, e ele foi curado, foi limpo da sua lepra. Mas houve um homem ali que não foi zeloso, não foi cauteloso, foi o servo daquele profeta Geazi. Quando Naamã foi embora, porque ele ofereceu dons, ele ofereceu ouro, prata, eu fiz uma conta, aquele homem estava levando em torno de $2 milhões de oferta para pagar a sua cura divina para o profeta. Mas o Eliseu, o profeta de Deus, recusou. Se fosse um outro lugar dele, ele teria aceito. Hoje os profetas de Deus recebem. Olha, eu tenho uma oferta aqui, olha, para a minha cura, eu estou grato, está aqui. Ele disse: vai em paz, eu não vendi nada aqui para você, é de graça. Mas Geazi, o servo de Eliseu, ficou frustrado com aquilo. Disse: não, eu tenho que tomar alguma coisa, tem que trazer algo para mim. Ele não foi zeloso, não foi cuidadoso, não é isso? Eu queria usar uma outra palavra aqui que agora não me lembro. Se eu me lembrar, eu vou dizer. O que foi que aquele Geazi fez? Ele correu atrás de Naamã com uma mentira e disse: o senhor Naamã, o meu senhor, o profeta, voltou atrás, ele quer algo. E até Naamã ficou contente por pensar que o profeta voltou atrás. E deu ouro, deu prata. Só que ele amealhou para si, aquele servo mau. E Eliseu, em espírito, ele viu tudo. Ele estava lá em espírito. Ele teve uma visão, Deus lhe mostrou. Ele disse: se você acha que esse é tempo de você fazer o que você fez, a lepra que saiu de Naamã vai passar agora para você e para a tua descendência indefinidamente. O espírito leproso saiu de Naamã e veio para ele. Lepra, alguns dizem que você tem que entrar em contato ali para poder... Mas é um espírito, a ciência não sabe explicar isso. Mas o Umbanda diz: é um espírito. Exatamente como você é um espírito. Né? Se você tem a vida germe de Deus, você também é um espírito, selado pelo Espírito Santo. Amém. Só que ele não tem alma. Esse germe de vida e de morte não tem alma, como você tem. Mas ele tem uma vida como você tem uma vida. Porém, não é uma vida criada pelo diabo. Porque nós sabemos que ele não pode criar, é uma perversão. Aí o Umbanda diz: portanto, então, em você, em sua carne, existem duas vidas.
Uma é você e a outra é um outro ser, na tua carne. Células que se multiplicam, fazendo crescer um corpo exatamente como você cresceu em um corpo. Isso está certo? Bem, então o que faz isso? O diabo. É o diabo que faz isso. O germe é uma vida. Primeiro, o germe é uma pequenina célula com vida em si. E aquela vida só pode vir de dois meios. Ou é de Deus ou é do diabo. Então existem dois germes de vida aí. Uma é de Deus, que gera vida. Uma é do diabo, que gera morte. E você veio do germe da vida, através de Deus. Você, filho de Deus, nasceu de novo, você veio do germe de vida de Deus. Você jamais perecerá. Você viverá eternamente. O câncer, o tumor, assim por diante, vem do germe de vida através do diabo. Mas não é um germe criado. Você já está entendendo isso, certo? Vem do germe de vida através do diabo e ele está tentando destruir a sua vida. Ele devora a sua corrente sanguínea e de maneiras diferentes ele opera em você. Portanto, eu sei que eles são demônios e são espíritos. Nós estamos alargando o entendimento dessas coisas. Jesus Cristo os chamou de demônios e o que ele diz é a verdade. Eles são o diabo. O diabo é um atormentador. Ele está aqui para dilacerar o seu corpo, tanto físico quanto espiritualmente. Para devorá-lo, para destruí-lo, encurtar seus 70 anos, se ele puder. Para depois tornar o resto enfado e cansaço. O diabo está aqui para isto. Então veja que nós temos um germe de vida que produz morte e um germe de vida que nos transmite a vida zoe de Deus, que nos dá a vida eterna de Deus. Mas para que essa vida nos fosse transmitida, foi necessário que o nosso parente redentor viesse até nós com esse mesmo germe de vida do seu Pai. A fim de que essa vida então fosse transferida para mim, para nós, para mim e para você. Então, Jesus, ele foi gerado pelo germe de vida através do sangue criativo de Deus, que fez dele, Jesus, o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus porque nele estava a vida germe de Deus. Vamos ver como o Urbano explicou isso para nós. Um sermão sem tradução, mostra-nos o Pai, isso nos bastará de 60. Se você é unicista, ou dualista, ou trinitário, quaternário, seja o que você for, apenas mantenha isso em mente agora. Você apertaria a mão e diria que somos irmãos. Olha, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus era o Filho de Deus, que Deus sombreou em Maria, criou no ventre uma célula de sangue. Agora, você ouviu essas pessoas, nós fomos salvos por sangue judeu. Nós não poderíamos ser salvos por sangue judeu? É tão pecaminoso como qualquer outro sangue. Fomos salvos pelo sangue de gentio? Não, Senhor, nem sequer fomos salvos por sangue humano. Fomos salvos pelo sangue de Deus. O sangue de Deus, o germe da vida vem da célula do sangue. E a célula do sangue aqui veio de Deus. Ou seja, então o que significa? Que naquela célula de sangue ali que foi criado, havia ali um germe de vida, né, do sangue criativo. Era o germe de vida de Deus. Então, a célula do sangue aqui veio de Deus, o Criador, que criou uma célula de sangue que gerou o Filho de Deus. Entende por que Jesus também era Deus, o princípio da criação de Deus? Porque a vida que estava nele era a vida de Deus, a vida germe de Deus. Nós vamos alargar isso e vamos aperfeiçoar e vamos amadurecer mais nisso aqui. Então veja, segundo a lei criada por Deus, cada semente deve produzir conforme a sua espécie. Um cachorro produz outro cachorro, não foi isso que ele disse? Então, gerando um outro ser semelhante a si mesmo. E, seguindo neste mesmo princípio, Jesus, o Filho de Deus, era também como o próprio Deus. Porque ele herdou os genes de Deus, as características de Deus, o germe de vida de Deus, né? Manifestou na sua vida o próprio Deus, porque ele levava consigo as mesmas características do seu Pai. Por que isso? Porque foi dele, de Cristo, que recebeu a sua vida germe que estava nele, né? Foi do Pai que Cristo recebeu aquela vida germe que estava nele, e que só o que ele poderia fazer era reproduzir a si próprio. A vida germe de Deus se reproduzia a si mesmo através do Filho.
E é por isso que o Filho era Deus, porque a vida gêmea de Deus estava ali em plenitude, vivificando aquele corpo e manifestando todos os seus atributos, tudo que Deus era. Mensagem sem tradução, Jesus Cristo é o mesmo de 52. O germe da vida para a criança vem do sexo masculino, nós sabemos disso, não é? É como uma galinha que pode pôr um ovo, mas se ela não esteve com o pássaro macho, a ave macho, ela não é fértil, vê? Não irá chocar. O germe da vida vem do macho. Assim, o germe de vida, neste caso, vem de Jeová Deus, o Pai de Jesus Cristo. Pai de Jesus Cristo colocou naquele filho o seu germe de vida para que ele pudesse gerar um filho à sua imagem e semelhança. Amém. Vem de Jeová Deus, o Pai de Jesus Cristo, o grande Criador. Você crê nisso? Eu creio. E ele criou no ventre dessa pequena virgem uma célula de sangue que se transformou no Filho do Deus vivo. Ele não era judeu, nem era gentil, ele era Deus. Aquela vida gêmea ali era de Deus. E era isso que Cristo veio manifestar, Deus. O Mambana disse isso. O Cristo, Jesus, não veio para revelar ou tornar conhecido a si mesmo. Ele veio para tornar conhecido os genes, o germe de vida de seu Pai, Deus. Então, ele era Deus porque ele veio da espécie de Deus. Não somos seres humanos porque viemos da espécie humana. Jesus era Deus porque ele veio da espécie de Deus. E da mesma maneira, todos os demais filhos que receberam este mesmo germe de vida de Deus terão que ser uma manifestação do próprio Deus, da própria deidade, como um Deus amador. Se você tem a vida germe de Deus como o Filho de Deus teve, você vai ter que ser em uma pequena medida, porque o Filho era em toda a plenitude, em toda a medida, você terá que ser em uma pequena medida um Deus amador, um pequeno Deus, um pequeno Messias. Mambana disse isso. Então, assim como Jesus era Deus, porque levava consigo a mesma vida germe de seu Pai, da mesma maneira nós recebemos a vida germe de Deus em nós, e quando recebemos isso, isso faz com que nós nos tornemos uma parte da deidade em carne humana como pequenos deuses. Deus aperfeiçoou na sua igreja de 54. A próxima vez em que Deus se manifestou foi em seu Filho Jesus Cristo. O germe de vida de Deus estava no seu Filho. Ele revelou tudo o que Deus era, um reflexo de Deus. Foi aqui que pregamos anos atrás. Jesus, o reflexo de Deus. Então ele veio através do nascimento virginal, concebido por uma virgem, sombreada pelo Espírito Santo. O próprio Deus desceu a uma célula de sangue e envolveu o sangue ao seu redor. A célula de sangue, o germe de vida do próprio Deus, envolto nesta célula de sangue que gerou o Filho Cristo Jesus. Agora, o que ele faz com isso? Para tornar você perfeito e para trazê-lo de volta à comunhão. Ele traz você através daquela célula de sangue para si mesmo, quando aquele sangue foi derramado. Você entendeu? Através da célula de sangue do Senhor Jesus Cristo, que envolveu a vida de Jeová, veja, a vida de Jeová estava envolvida naquela célula de sangue, o germe de vida de Deus estava envolvido ali. E isso fazia dele Deus. E agora essa vida que foi partida, quando aquela célula de sangue foi partida pelo sacrifício, isso faz com que agora essa vida germe chegasse até nós. E nós, vindo através da célula de sangue, nos tornamos parte daquela vida. Assim, a própria deidade repousa no homem que recebeu o Espírito Santo. Você é uma parte desse germe de vida se você é um filho de Deus nascido de novo e recebeu o Espírito Santo. Você é um filho, eu sou um Brana de nascimento, e parte do Senhor e da Senhora Brana está em mim. E se você se tornar um filho, uma filha de Deus, parte da deidade permanece em você. Então você será o quê? Um pequeno Jeová, não é isso? Em uma medida. E isso por quê? Porque você também é da mesma espécie de Deus. Por que, irmão Jorge? Porque você tem em você o mesmo germe de vida de Deus. Então, o Mambana também nos disse que aquele que possui esse germe de vida de Deus, isso faz com que o seu espírito, nosso espírito, e o Espírito Santo se pareçam mesmo. O Mambana disse isso, sim. Teu espírito vai ser como o Espírito Santo. Se você é uma parte dessa vida germe.
Você vai ter que agir, você vai ter que falar, você vai ter que atuar, ou antes, Deus mesmo, o Espírito dele vai atuar, vai agir, vai falar por você. Eu sempre tenho dito isso, meus irmãos, não estamos aqui lidando com teorias, isto é uma realidade. Isto acontece, queridos. Só existem dois tipos de vida gérme. Ou você tem a vida gérme do diabo, que produz morte, ou você tem a vida gérme de Deus. Se você tem essa vida gérme de Deus, você vai crer e você, por crer, você vai confessar, você vai falar, você vai agir, você vai sofrer. Tudo que você fizer, seja por palavras, ações, como Paulo disse, vai ser para refletir a vida de Cristo que está em você. Mensagem Mombana: como a águia agita o seu ninho? Podemos ser membros de igreja, tentar viver uma vida boa, mas, irmão, a vida de Deus é o que conta. Dois homens se parecem iguais. Você sabe que Mombana teve essas experiências, né? Com discernimento, quando conheceu aqueles unicistas, né? Dois homens podem se parecer iguais. Ambos vão à igreja. Ambos são diáconos. Ambos são pastores. Olha só até onde ele foi. Isso não é questão só de membros de igreja. Ministros. Pastores. Um tem o germe de vida e o outro não tem o germe de vida. Alguém pode estar atrás de um púlpito, uma plataforma, pegando a palavra, e ele não tem nem germe de vida nele. Está ali ministrando. Então ele está personificando tudo. Está personificando uma justificação, uma santificação, um batismo com o Espírito Santo, um selo, um germe de vida de Deus. Ele está personificando. Então a diferença é que onde você encontra essa natureza, o novo nascimento, aquele algo que está lá dentro, que tira tudo, a dúvida fora disso, ele dá uma garantia aqui dentro que você sabe que você passou da morte para a vida. Porque o teu espírito e o espírito dele são o mesmo. Quando você tem esse germe de vida, né? Você não se esforça para tentar ser um filho de Deus, você vai agir naturalmente, porque esse germe de vida, ele mesmo vai atuar, vai fazer você atuar como um filho dele. O teu espírito dele são o mesmo. O teu pensar vai ser o mesmo, o teu querer vai ser o mesmo. Eles carregam testemunho um do outro. Você vai dar testemunho de que Deus é teu pai. E o próprio Deus vai dar testemunho de que você é filho dele. Oh, quão maravilhoso é conhecer a graça e a glória de Deus que veio a nós e que foi derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Não há nada como isso. Amém, é verdade. Então, dizer que o diabo perverte a criação de Deus significa que ele, então, o que fez? Ele hibridou alguma coisa diferente do original. Foi isso que ele fez. Então, desde que Satanás hibridou a semente original, humana, com algo diferente dela, então isso resultou em uma perversão que hibridou todo o resto. Toda a raça humana foi hibridada por conta daquela primeira perversão que ocorreu lá no jardim com a noiva de Adão, produzindo um germe de vida para a morte. Mas, olha o programa de Deus. Deus permitiu que o germe de vida da semente real, nosso parente redentor, aparecesse para quê? Para transmitir para uma noiva a mesma vida do seu esposo, Jesus Cristo. Uma mensagem moderna, a palavra falada é a semente original número 1. O homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver. Mas a hibridação trouxe uma morte aí, um germe de vida pervertido. Ela hibrida isso. Agora, você nega a semente da serpente? Então, eu vou perguntar a você por quê. Sobre o que se tratam estes serviços fúnebres? Ela era híbrida. Ou seja, Deus não é autor de nada híbrido, como já dissemos. Né? Satanás foi quem perverteu tudo isso. Cada um de nós é híbrido no original, todos nós. Porque as sementes se mesclaram, não foi isso? Essa é a razão pela qual você está constantemente morrendo, com germes de vida aí para tentar perverter, te atormentar. Mas, ó Deus, há um germe de vida vindo da semente real para te redimir, para te comprar de volta, para te resgatar, para te curar. Deus provou que era a sua semente. Ele o ressuscitou novamente, que através daquela vida que está passando sobre a semente original, como foi dada a Eva, sobre sua verdadeira igreja, está trazendo a vida novamente, através do nascimento, através do ventre de sua noiva. É rico e glorioso, eu dou-lhe um pouco de tempo para estudar, de modo que isso penetre.
Ele é aquela semente. Ele é a semente que foi produzida pela palavra de Deus. Seja comigo segundo a tua palavra. Aí está a semente. Veja, aceitando a palavra. Então, através do seu Filho unigênito, Deus transferiu aquela vida germe dele, que é o seu Espírito, para toda a sua igreja, para a noiva de Cristo. Para que através do novo nascimento, cada filho seu pudesse então ser uma cópia idêntica da sua palavra. Porque é nessa palavra que você vai encontrar essa vida germe. Porque a palavra é Deus, é o Espírito. Né? Até que essa palavra venha de fato amadurecer em você e dar a você autoridade como filho de Deus. Não vou ler aqui, mas uma mensagem que lemos lá em Alvorada, Deus disse: você se torna um homem onipotente quando você se rende a Deus. Quando você rende a tua vida a Deus e a vida germe começa a florar aqui, as tuas orações são respondidas. Você se torna poderoso frente a esses germes de vida, de morte do diabo. Então ele continua aqui dizendo, lá na mensagem, a semente, sinal do tempo do fim, de 62. Veja, ele deu à luz aquele germe de vida, que era a palavra de Deus manifestada na forma de um homem. E através da morte deste apenas, pagou a dívida cada um de nós, que somos injustos. E ao aceitar então a sua palavra, traz vida e traz Cristo de volta a nós. Porque Cristo é a palavra falada. E ela amadurecerá se você puder recebê-la. Você que está doente, aceite-a. Você sabe que uma banda ensinava que haverá um dia que os filhos de Deus vão se manifestar, eles vão ter o poder da palavra criativa, eles vão poder curar o câncer e tudo. Mas nós temos já potencialmente isso em nós. Você pode confessar a tua cura e Deus, na sua soberana vontade, vai poder responder a tua oração, a tua súplica. Amém? Ele diz, creia nessa palavra. Ela tem que amadurecer, virá ao seu tempo. Tem que amadurecer em cada um individualmente e depois vai amadurecer no coletivo, quando essa noiva terá esse poder criativo. E o irmão Oliveira deixou escapar. É a minha opinião, eu creio que isso faz parte dessa terceira puxada aí que a Umbanda falava. E você sabe que a Umbanda não explicou a terceira puxada. Sabemos, é verdade, que tem grupos que se intitulam terceira etapa, terceira puxada, e ele tenta explicar para você. Mas o irmão Oliveira disse, o único que poderia explicar para você a terceira puxada, a terceira etapa, era o William Branham. Só ele que poderia. Então qualquer grupo que se intitula terceira puxada e tenta explicar para você isso, é falso. Digo isso com todas as letras, é falso, e sem medo de errar. É falso. Só Deus, ou mesmo o Umbanda, poderia, pela permissão de Deus, revelar, mas Deus não lhe otorgou. Não pense que o profeta não sabia, mas não lhe foi permitido falar. Mas hoje você tem aí pessoas, né, jactanciosas, que eu vou te explicar, sei tudo, sou o DD nisso, sou formado nisso. Né? Então veja, nós sabemos que o dia da manifestação dos filhos de Deus vai vir, nesse tempo dessa era final, quando essa era se concretizar, se findar. Agora eu falo da era histórica da igreja, porque a era de Laodiceia, de certa forma, já acabou para nós, que somos noiva, que estamos agora na era da noiva, mas a era de Laodiceia, como uma era histórica, a gente ainda está aí, e a coisa tem que se cumprir primeiro para que ela termine. Alguns dizem que tudo já acabou, tem estudos aí que nós mostramos, fazemos uma diferença, ok? Laodiceia não acabou ainda, mas quando acabar, esses filhos vão se manifestar com este poder, a vida germe de Deus vai se manifestar em toda a sua plenitude. Mas você já tem isso em potencial em você. Não dá disso, você já é um Deus amador aí. Você é uma parte da deidade. Então, Jesus certa vez ele secou uma árvore pelas raízes. Você lembra disso? Embora ele tivesse repreendido não exatamente as suas raízes. Mas o que ele repreendeu foi aquela vida germe que estava naquela árvore. Ordenando que ela fosse ali embora. Se ele pôde fazer isso, quanto mais ele não poderia fazer expulsando um germe de vida de Satanás na forma de um câncer, de uma enfermidade. Ele tem o mesmo poder para fazer isso. E ele disse que o que nós pedíssemos, ele assim concederia para nós. Você crê nisso? Amém. Vamos para o sermão do Umbanda nessa introdução? O caminho provido por Deus para a cura de 54. Agora, o que aconteceu com aquela árvore? Jesus, quantos sabem que uma árvore tem um germe de vida? Todo mundo sabe. Se não tivesse, ela não viveria. Agora, havia. Agora observe, a árvore morreu de onde? Das raízes. A Bíblia disse que ela se secou pelas raízes. Agora, na raiz estava a vida da árvore. Jesus não falou às folhas, nem falou aos galhos. Ele nunca falou com as raízes, mas ele falou com a vida que estava ali.
e a vida deixou a árvore. A árvore foi deixada sem vida, ela estava murchando. É isso mesmo? Agora, seria mais difícil para Jesus falar com câncer do que seria para uma árvore? Tirar a vida, germe do câncer ali? Será que seria difícil para Jesus? Falar com um tumor, com uma catarata, qualquer outro tipo de germe, qualquer outra vida? Ele disse, de agora em diante ninguém comerá de ti. E a árvore começa a murchar no dia seguinte. Ela não tinha vida. Se ele dissesse, não incomode mais este homem. E ele disse, quando você disser, não eu, não o que eu digo, o que você diz, creia que isso acontecerá e a vida a deixará. Então podemos exercitar isso. Deus te deu essa autoridade. Creia nisso, exercite isso e diga, vida de morte, germe de vida, de morte, de câncer, saia do meu corpo, saia do corpo do meu irmão, da minha irmã, do meu parente. Fale. Não tenha medo de dizer isto. O profeta disse aquilo que Jesus disse. Peça e não duvide, você receberá. Agora, é claro, nós sabemos que Deus tem a sua soberana vontade, porque você viu que ele disse ali que permite Satanás fazer essas coisas, porque ele quer, de alguma forma, disciplinar isso, os seus filhos, ele pode usar isto. Veja, os filhos de Deus, eles possuem, na verdade, um poder potencial para fazer morrer todo espírito de uma vida pervertida pelo diabo. Você tem essa autoridade. Eu disse e repito, Mambanda falou, quando você se rende a Deus, você se torna onipotente. Ele disse que as tuas orações são mais poderosas do que todas as bombas atômicas, nucleares, de hidrogênio que existem. Então, através da tua fé, na palavra revelada de Deus, o eleito pode fazer morrer toda a perversão da incredulidade, toda a apostasia, toda a enfermidade, etc., até o dia em que esse poder, então, lhe será alcançado plenamente, como eu disse, no dia da manifestação dos filhos de Deus. Mas, em uma porção, uma medida, nós podemos ver e podemos testemunhar disso. Mambanda disse na mensagem Rainha de Sabá, 61, tão certo quanto o sol traz a vida botânica, o Filho traz a vida eterna. E você não pode escondê-la, ela brilhará. Há algo que tem que acontecer. Jesus disse, se ele se calar, as pedras clamarão. Algo acontece. Quando Deus, o Deus eterno, começa a brilhar seu espírito para baixo, brilhar sobre você, aqueles que estão danados para a vida reconhecerão isso. Eles virão e andarão na luz e viverão na luz. Amém. Então nós vemos que o Filho de Deus traz a vida eterna que se manifesta naqueles que foram ordenados para receber aquele germe de vida, semente, germe, que uma vez foi regada pelo Espírito Santo, né, porque você ouve a palavra e o Espírito vai confirmar a palavra, vai regar isso, vai vindicar isso para você. Então a própria vida de Deus, o germe da vida de Deus vai ali se manifestar no eleito. Então, enquanto alguns apresentam uma perversão da semente, palavra, há um pequeno grupo deste tempo do fim que foi ordenado para vir este mundo para dar testemunho exato da luz deste dia. E esse pequeno grupo manifestará a mesma vida de Deus que esteve no seu Filho. A mesma vida germe. Por que isso? Porque serão filhos de Deus mortos para si mesmos e esvaziados de todo ensinamento híbrido da palavra de Deus, que vem da falsa vinha. A palavra falada é semente original 1. Quando Deus, sua palavra se torna um, quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. E não é o indivíduo, é Deus. Porque você está morto, não é mais você mesmo. Considere-se morto, vazio, esperando pela semente germe. Então o que é? Não é mais você, não é o homem, é Deus no homem. A vida germe no homem. A vida germe de morte pervertida do diabo tem conseguido mostrar seu poder com enfermidades? Tu tem. E você acha que a vida germe de Deus é menos poderosa que esse germe? Não, é muito mais poderoso. Então, é Deus no homem, é a semente germe como princípio, a palavra falada. É a palavra de Deus manifestada no homem.
Então, não é um homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo tempo. Ou ele é um filho da morte ou é um filho da vida. Então, se ele é um filho da morte, entregue ao diabo e deixe matá-lo. Entregue a Deus, quero dizer, e deixe matar o diabo que está em você, o germe de vida e morte que está no corpo. A lei do pecado que está nisso, em nossos membros. O aniquile e esvazie você. Depois, deixe Deus plantar sua própria vida em você. Quando você morre para os seus próprios pensamentos, para a tua própria teologia, a vida germe de Satanás aí, de morte, vai começar a dar espaço para uma outra vida germe de Deus, que vai fazer então você frutificar para Ele. Então, aí uma banda diz, já não é mais você, é a vida de Deus em você. Porque é a palavra de Deus regada pelo Espírito Santo que produzirá a mesma coisa. De forma que, como ele disse, o nosso espírito e o espírito dele vão ser a mesma coisa. Então veja, não importa o quão religioso alguém possa ser, a menos que essa pessoa tenha a vida germe de Deus nele, que vem de Deus, ele não se levantará na ressurreição. Vamos ver alguma mensagem umbana? Jeová Jiré, sem tradução, de 55. Você pode ir à igreja, agir como cristão, pertencer a ser um cristão, mas irmão, se esse germe de vida imortal do Espírito Santo não estiver descansando em tua alma, você nunca se levantará na ressurreição, na primeira ressurreição. Você não acha que isso é muito sério? Falo como vosso irmão. Eles encorajam no nome do Senhor Jesus, tanto quanto a levantar a sua mão esta noite para ele dizer, Deus, dá-me aquele germe de vida enquanto oramos. Você tem que ter isto para você ir no arrebatamento. Você pode pegar dois homens, ambos se parecem, ambos agem como cristãos, mas um deles tem um germe de vida, que é o Espírito Santo, e ele ressuscitará na ressurreição. E o outro ficará ali. Eu já vou quase concluir o estudo, tem muitos sermões aqui do irmão Bana que eu não vou ler, não vou comentar. Amém? Só para nós já concluirmos esse estudo. Aqui eu quero ler esse sermão aqui. Vamos lá. Então veja, queridos, cada eleito recebe então o Espírito de Deus, com aquela mesma vida germe de Deus, o qual vai produzir nele, vai fazer dele ser o quê? Um filho de Deus. Você se torna um filho de Deus se você tiver essa vida germe de Deus em você, que você recebe pelo novo nascimento, e que você recebe quando você se rende, quando você faz morrer para você mesmo, para o teu próprio eu, para a tua própria mentalidade, para a tua maneira pessoal de ver, de interpretar. Romana disse, numa mensagem super sinal, deixe-me dizer a você que qualquer coisa fora de ser nascido de novo nunca alcançará o arrebatamento. A menos que haja um germe de vida dentro de você. Você perecerá. Você não pode levantar-se novamente. Então, Romana, ele disse, nós temos que apodrecer para que nós possamos morrer. Se a semente morrer, dará bons frutos. Mas se não morrer, ficará sozinha, ficará infértil. O germe de vida é a própria vida de Deus no crente. Você já está entendendo isso. Porém, o Espírito de Deus não pode habitar em um crente até que ele morra e apodreça para os seus próprios pensamentos. E nós temos que falar isso, insistir nisso, porque o Mambai também tem falado muito nisso em seus cultos. Temos que apodrecer para nós mesmos, se você quer que essa vida germe do diabo morra aí, para que a de Deus viva e reine no lugar. O Deus que é rico em misericórdia, nós estávamos falando na outra noite sobre como a semente deve morrer, e tudo em torno desse germe de vida não deve somente morrer, mas apodrecer. Se não apodrecer, não pode viver. E a podridão é completamente acabado, terminado. E até chegarmos ao ponto em que nossas próprias ideias e o nosso próprio pensamento desapareçam completamente e se apodreçam de nós. Então, o germe de vida pode começar a viver. Do contrário, tudo isso que estiver acontecendo vai interromper o programa de Deus para você. Outro sermão sem tradução, Paradoxo 65, 17 de janeiro. Assim é como o indivíduo, enquanto houver injeções humanas, ideias humanas, então o germe de vida de Deus, o Espírito de Deus, não pode operar.
Você não pode ser curado enquanto houver apenas uma fração em algum lugar que não esteja podre ainda. Você tem que render totalmente, não é isso? Isso tem todos os elementos humanos, todas as ideias científicas, todos os dias de milagre já passaram, eu não creio nisso, isso é contra a minha fé. Tudo que tem que fazer, tudo é não somente morrer, mas apodrecer. Quer dizer, esqueça. Esqueça tudo aquilo. Renuncie toda aquela teologia, toda a antiga escola. Então, daí cresce o germe de vida para uma nova vida. Essa é a única maneira de crescer. É por isso que não conseguimos o que pedimos. Tentamos levar conosco tanto das nossas próprias ideias. Aí o germe de vida do diabo fica ali ainda atormentando. Amém. Só vou ler mais uma mensagem aqui no Umbanda e já concluímos. A mensagem, o sinal de 63. O Espírito Santo é a nossa identificação. É o que nos identifica como cristãos. Não é o ser membro de igrejas, não é o nosso entendimento da Bíblia, nem o quanto você sabe da Bíblia. É o quanto você sabe sobre o autor. Veja, o quanto o autor está vivendo em você. Já não sou mais eu que vive, mas Cristo agora vive em mim. E se eu creio, eu falo, eu confesso, minha vida confessa. Até nos problemas que passam, nas aflições que sofro, nos meus calos, como eu disse, nas minhas cicatrizes, Deus está confessando através de mim. Porque é Ele que vive em mim. Eu morri e apodreci para a minha teologia, para a minha maneira pessoal, privada de entender. Você desapareceu, você não existe mais. Agora a vida gema de Deus em você. Você reconhece que morreu, e o sinal é o que vive em você. Isso não é sua vida, isso é Ele. Paulo disse, a vida que agora vivo. Ele tinha uma vida diferente da que antes tinha, não eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Eu fico por aqui. Teria muito mais coisa aqui para nós lermos e comentarmos, mas é o suficiente para você entender. Há uma vida germe aí que foi semeada por causa do sangue que foi partido por nós. Essa vida germe tem sido confrontada de todas as maneiras para tentar perverter os retos caminhos do Senhor, para perverter o programa de Deus. Mas aqui uma banda disse, a saída, meu querido, para você ser um vencedor é dobrar os teus joelhos, é orar, converter-se, quebrantar-se. Não é isso? Morrer para si mesmo, para suas próprias ideias. E você tem que ser estimulado nisso, desde a plataforma, desde o púlpito, até você mesmo viver isso e praticar isso, começando pela tua própria família, pelo teu próprio lar, sendo uma boa esposa para o teu marido, sendo um bom marido para a sua esposa, renunciando em favor do outro para que o amor, a harmonia do lar aconteça. E isso vai ter que se refletir também no teu trabalho, em todos os lugares, querido. Você vai ter que fazer isso. Se nós quisermos ser epístolas vivas, escritas e lidas por todos os homens, para que eles vejam que há uma vida germe que está aqui, que não pode morrer, nós somente podemos fazer isso se nos renunciar e morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Ou antes, Ele mesmo vai viver em nós. Que isto não seja apenas uma boa retórica aqui teológica, mas que isso seja uma realidade na vida da igreja. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Pai. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, agradecemos por esse pouco tempo que tivemos para meditar nesses ensinos profundos do Teu profeta, sobre tudo isso que nós temos visto. Um programa tão perfeito que Tu planejou e o mal, de alguma forma, tentando interromper este programa para que a Tua noiva não possa viver uma vida de vitória. Com as suas sutilezas, com os seus tormentos, para tirar a paz, tirar o sossego, tirar a harmonia do lar, criar denominações, criar rivalidade em todo lugar, até mesmo dentro de uma congregação. Senhor, nós temos visto agora, com essa ministração, de que não foi o Teu plano, de que nós fôssemos afligidos, de que Tu impões sobre nós essas dores, essas enfermidades, o pecado. Nós sabemos que Tu nos ajuda e nos instrui a sermos filhos Teus. Nós não sabemos como agir como filhos se Tu não nos ensinar. E sabemos que, através da Tua palavra, nós aprendemos a agir como filhos. E ela mesma nos sela e nos santifica em nossas almas. Pai, pedimos nesse instante
para que a tua graça e a tua misericórdia repouse sobre esta igreja que aqui está, sobre todos os teus filhos. Todo o tormento e qualquer tipo de germe de vida, de morte do diabo que tem sido levantado sobre famílias, sobre lares, sobre o casamento. Não precisa ser só no câncer, há outras formas dessa vida germe maldita se manifestar. Senhor, que a tua luz seja irradiada e derramada nesse lugar, e que as trevas vão embora, em nome de Jesus. Que a tua glória esteja sobre nós, e que não precisamos cobri-la com véu, mas que possamos contemplar, porque se somos da tua natureza, nós vamos refletir esta glória em nossas próprias vidas. Senhor, onde houver trevas, que elas se dissipem. Onde houver dor, onde houver pranto, onde houver murmuração, que tu possas estar ali, mudando corações, lapidando mentes, para que eles possam ter a tua mente, para que eles possam receber o caráter do teu Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a nos disciplinar nisto. Nós precisamos, nós ansiamos por isso. Queremos ser filhos teus vitoriosos. Satanás não quer isto, mas esse é o teu plano. Então, Senhor, da nossa parte, se houver algum empecilho, remova. Se nós tivesse algum momento nos colocado no teu caminho, e nós sabemos que isso interrompe o teu programa, Senhor, ajuda-nos a sairmos do caminho. Ajuda-nos a ver naquilo que precisamos ser corrigidos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda os teus filhos, ajuda a tua igreja, Senhor, que aqui está. Que nós possamos fazer aquilo que teu profeta disse. Sermos testemunhas de ti, de que somos teus filhos, e de que tu testemunha para todos, de que tu és o nosso Pai. Assim pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Antes de passar a palavra para os irmãos, eu quero aqui já me despedir, agradecendo pela paciência dos irmãos terem aqui nos ouvido. E agradeço a Deus por Ele ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, eu, minha família, minha esposa, nosso bebê, ter tido esse tempo de companheirismo. Amém? Que Deus esteja com você, meu querido, que Deus continue te ajudando e que você continue vindo aqui fielmente ajudando e apoiando esse ministério, que zela pela tua alma, que se preocupa para te dar um alimento sólido, para que você não seja anêmico. Amém? Que Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o irmão José Carlos, depois terminamos com oração, tá? Vamos ouvir o número 207.